Senhor Deus, nesse momento, meu Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a nossa igreja, a sua igreja, Deus, nas tuas mãos. Pai, eu costumo dizer que o nosso coração é um solo que precisa ser regado. Senhor, que o Senhor possa regar nessa noite e só possa, Senhor, fazer com que o nosso solo seja um solo receptível, Deus, à tua palavra. Deus, nesse momento eu quero entregar a vida do Valdemar nas suas mãos, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha sobre ele e que ele venha falar somente do que o Senhor quer que fale e que não venha nada dele, Deus, mas que o Senhor possa, Senhor, através da vida dele, regar o nosso solo. Em nome de Jesus, Deus, entrega o Senhor esse culto nas suas mãos, esse momento, Senhor, de palavra, que ele possa, Senhor, nesse momento, ouvir a sua voz, Deus. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Privilégio muito grande estar aqui nessa noite, podendo compartilhar com os irmãos. Fiquem à vontade, pode se assentar. O texto, como foi anunciado, pela pastora, é o livro de Gálatas. O capítulo é o 5. Eu queria ler a partir do 21, do versículo 21. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queria agradecer a oportunidade de estar nessa noite com os irmãos, podendo, compartilhar com os irmãos aquilo que nós temos vivido em comunhão, no coletivo, individual, porque Deus, Ele trata da gente no coletivo, mas Ele trata da gente também de maneira individual. É uma carta muito importante para a igreja. Quando Paulo escreveu essa carta, é uma região, da Galácia, não é uma cidade específica. Ele estava escrevendo uma carta para a igreja, ou melhor, para as igrejas. Então, é uma carta que é conhecida como uma carta da liberdade. Conhecemos um pouco, talvez um pouco mais, um pouco do judaísmo, alguns dos seus dogmas, e a gente vê que eles são bem intensos nas suas doutrinas. Imaginamos nós como era no passado, ainda devia ser bem mais intenso. E Paulo, como nós lemos aqui, ele diz que ele já havia prevenido aquelas igrejas sobre tais coisas. Aqui no versículo entre o 19 e 21 fala das obras da carne. E a partir do versículo 22, ele fala que, por incrível que pareça, é um fruto só do Espírito que reverbera todas essas ações que nós lemos. E vem me chamando muita atenção esse texto, a partir do momento que foi compartilhado comigo. Em qual versículo nós estamos enquadrados? Deus tem falado comigo. Qual versículo que você está? Ou em quais versículos, como foi dito aqui pelos leões, em quais versículos você tem alimentado mais?
bem sabemos e bem lemos que a partir do momento que nos aprofundamos numa íntima relação com Deus, buscando viver intensamente, né, com o Espírito Santo nos proporcionando, as ações, né, de benignidade, de bondade, elas vão acontecer de forma natural. Porque nós, infelizmente, nascemos com um defeitinho de fábrica. Quando o nosso irmão Adão, lá no Éden, tinha a oportunidade, né, de viver uma vida plena com Deus, ele resolveu desobedecer. E todos nós que nascemos, após ele, nascemos com DNA já contaminado. Então a gente precisa entender isso, porque às vezes nós temos algumas atitudes de bondade e muitas vezes nós nos consideramos bons em algumas atitudes. E o que eu quero compartilhar para os irmãos é aquilo que eu tenho sido confrontado. Ter uma atitude de bondade não significa que você ou eu, nós somos bons. Nós lembramos no versículo que está em Marcos, que é o jovem rico. O jovem rico, ele chega para Jesus e como ele chama Jesus? Bom mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Ele chama Jesus de bom. Meu Deus, Jesus não é bom? Jesus é maravilhoso. Mas Jesus, despido, né, da sua glória, como Filipenses fala, né, que ele não usurpou, né, a função de ser Deus. E ele fala assim, eu não sou bom. Bom é o Pai. Meu Deus, esse texto me confrontou muito, porque em determinadas atitudes minhas ou nossas, nós identificamos que a gente está um pouco, talvez soberbo, como foi dito aqui no texto. Não aquela soberba que afronta, né? Mas no nosso íntimo lá, a gente, às vezes nós nos consideramos, né, bom nesse nível. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouco do que nós temos vivido ao longo dessa última década. Assim que eu me converti, foi no ano de 2003, eu aprendi muito sobre a teologia da missão integral. O ano é de 1974 e estava vendo a primeira conferência internacional em Lausanne, na Suíça. Nessa época, Billy Graham bombava, fazia aquelas cruzadas enormes e milhares de pessoas se convertiam. E nesse evento especificamente, onde foi estabelecido o Pacto de Lausanne, que teve como tema o Evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. O homem é alcançado pelo Evangelho de forma individual para que ele possa atuar em sociedade, no coletivo. Naquele momento, teólogos sul-americanos, um deles me influenciou muito a minha vida cristã, de nome René Padilha. Tinha outro, Samuel Escobar. Esse é uma referência que ministrou muito sobre isso. Veio a falecer há pouco tempo agora, tem umas 2 semanas. Ele era um equatoriano que vivia na Argentina. E naquele evento, naquela conferência, ele teve a oportunidade de falar. E na fala dele, ele sinalizou que a região dele, que é a nossa, né, os países que compõem a América do Sul, a gente vive uma realidade um pouco diferente do que se vive e se vivia na Europa e nos Estados Unidos. E ele disse que é um desafio viver de uma maneira cristã em alguns países da América do Sul, porque você chega para ministrar ou para evangelizar, e a gente vive tempos como esse de pandemia, onde as pessoas passam muita necessidade, passam fome, falta emprego. E ele dizia, como eu vou pregar Cristo se a pessoa está passando necessidade? Como eu posso apresentar esse Cristo? Porque as necessidades dela são reais, são latentes. Ela precisa ser também alimentada pelo alimento físico, além da parte espiritual. Isso foi objeto de anos e anos. Nós entendemos que a missão integral, ela é muito mais do que a gente
ler a Bíblia, do que a gente cumprir uma programação, do que a gente não beber, não roubar, porque essas coisas elas são inerentes, é uma responsabilidade do cristão. Nós não podemos nos considerar bons porque não fazemos tais práticas. Essas práticas elas já veio com aquelas referências ao momento que nós aceitamos Jesus. E isso vem influenciando, impactando a minha vida, a vida da minha família durante alguns anos. Nós entendemos que viver, o Evangelho é viver uma vida integral fora da igreja. Quando eu tenho atitudes, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, onde eu preservo, por exemplo, o meu colaborador com carteira assinada, eu estou tendo uma atitude cristã. Na missão integral, a gente não divide secular do sagrado. São as suas atitudes que vai tornar aquele local ou aquela ação profana ou sagrada. O seu casamento pode ser um casamento que nas suas atitudes como marido, nas suas atitudes como esposa, você esteja dando lugar a não esses ensinamentos que é influenciado pelo Espírito Santo. Então nós entendemos que a nossa vida social, na nossa vizinhança, quem nós somos para os nossos vizinhos? E aí nossas atitudes para com os nossos vizinhos, para com os nossos colegas de trabalho, tem sido um reflexo daquilo que Paulo também nos ensinou, que a gente precisa ser imitador dele, porque ele foi imitador de Jesus. Então foi esse cenário, esse pano de fundo que eu venho aprendendo no Evangelho todos os dias, confrontando com a minha carne, que deseja fazer o que está nesse rol que nós acabamos de ler. E isso tem nos impulsionado a viver uma vida de entrega, mesmo que isso seja extremamente difícil em determinadas atitudes. Pego algumas atitudes, a gente é influenciado o tempo todo pela mídia, pelas redes sociais, e a pergunta que eu venho fazendo para mim, e eu queria que a igreja fizesse para si própria, o que tem nos influenciado? O que nós estamos esperando viver nos dias de hoje? Vemos sinais o tempo todo. Sabemos que Jesus está à porta, voltando. E é interessante até essa passagem que Jesus fala que eis que estou à porta e bato. Então ele não está dentro, porque se ele está à porta, ele está do lado de fora. E como tem sido na nossa vida, no nosso relacionamento diário, em família, no nosso relacionamento como profissional, na empresa onde a gente trabalha, ou na escola onde a gente estuda, na faculdade, nós temos testemunhado esse Cristo que nós anunciamos todos os dias, que a gente diz, que nós o servimos. Eu quero compartilhar com os irmãos que é um testemunho recente, mas que me ensinou muito dentro de casa. Minha esposa é minha professora de teologia, não pelos ensinamentos que ela me dá de sala de aula, mas por estar ao meu lado, me ajuda a ser um termômetro. Essa atitude aqui, ela tem mais liberdade do que qualquer outra pessoa, e ela exerce isso com muita veemência. E a gente tem ido 15 dias, a gente tem ido ao monte. E aí, numa dessas descidas, a gente chegou até de madrugada, estava muito cansado, foi sábado para domingo. No domingo, tocou a nossa campainha. Era um rapaz que tinha trabalhado com a gente, assim, 3 dias, era bem rápido, a gente não criou bem um relacionamento com ele. E aí ele apareceu no portão e pedindo para ligar para a esposa dele. Aí logo veio a Kelane, e eu, assim, dormindo em pé, falei, Kelane, ele quer falar contigo, atende ele aí. Aí ele contou a história que tomou um tiro, ele estava baleado naquele momento. E ele mora na comunidade do Carvão,
bairro Estrela do Céu, mais conhecido como Carvão. Ele tinha tomado um tiro e estavam falando que ele tinha roubado um botijão de gás, mas que não tinha sido ele não, tanto que ele foi liberado lá na delegacia, porque o procedimento quando você é atendido no hospital com algum ferimento de projétil, de arma de fogo, você tem que ser conduzido para a delegacia, claro, tendo condições para isso. E ele estava descalço, camisa rasgada, que ele foi atendido. E aí eu fui dormir. Quando eu acordo, bem de tarde assim, aí eu comecei a ouvir a história, que ela me falando. É que você estava dormindo, eu peguei uma bermuda sua, mas não cabia no rapaz. Teu chinelo daí pro rapaz. E a camisa eu pedi pro vizinho foi lá, conversou com ele. E aí eu falei assim, Kilane, esse cara roubou o botijão. Ela falou assim, mas uma vida não vale um botijão de gás. Eu falei, meu Deus, talvez para mim, cristão, né, todo domingo da igreja, ele roubou, então não é problema meu. E ali naquele momento eu estava aprendendo que é problema meu sim. Eu tenho a oportunidade de exercer o cristianismo que eu aprendo todos os dias. Não quero dizer que aquele rapaz é vítima, que fez isso ou aquilo, mas como Jesus agiria se tivesse naquela ocasião? Eu tinha acabado de descer do monte. Então o monte é benção, é bom, mas ele não me torna santo. Cumprir talvez uma programação, né? Culto no lar, é bênção, isso nos enriquece, isso nos alimenta para viver lá fora. Mas temos que tomar muito cuidado, porque foi isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquelas igrejas naquele tempo, que é bem real nos dias de hoje. Gente, se não for a graça de Deus, vocês estão fritos. Não é obra. Os judeus queriam que todo mundo que se convertesse, aceitasse Jesus, fosse circuncidado, cumprisse a lei mosaica na sua integralidade. Jesus estava ali presente, falando assim, ó, eu não estou desconsiderando a lei mosaica não, mas eu vim aqui para trazer uma liberdade para vocês, ensinar para vocês que o que eu fiz lá na cruz é o suficiente para que vocês vivam bem. Então eu trago isso para a nossa realidade, entendendo que Deus está compartilhando nessa série de mensagens das quartas-feiras, através do livro de Gálatas, que Ele está querendo mais uma vida de busca do Espírito Santo, para que a gente possa viver intensamente isso que nos está proposto, porque senão, naturalmente, eu vou caminhar para as obras da carne. E nós somos humanos, nós temos muitas habilidades para vivenciar muito ou quase tudo disso, desse rol de coisas que foi dito. A gente falou sobre ciúme, a gente falou sobre avareza, a gente está falando o tempo todo, e eu me policio o tempo todo. Porque eu passo na rua, ando na rua como vocês, e quando eu vejo uma pessoa que aparentemente é um morador de rua, às vezes eu não olho para aquela pessoa porque eu sei que ela vai me pedir. Mas se fosse uma pessoa, uma autoridade, uma pessoa importante, será que eu encararia essa pessoa para que ela pudesse me ver? Quem tem sido Valdemar? Quem tem sido você no dia a dia? Jesus está voltando. Ele quer levar o seu povo. E o que ele propõe parece ser tão simples, mas é tão difícil para uma humanidade que é caída, que infelizmente é impulsionada ao erro todo o tempo. Mas se nós buscarmos viver em santidade a cada momento, sabemos que vamos errar ao longo do caminho, o percurso é longo, mas se a gente estiver atento e buscando, o Espírito Santo naturalmente vai se incumbir de reverberar em nós fruto. Fruto esse que não somos nós que auto-identificamos em nós. São as pessoas
principalmente aquelas que mais vivem perto da gente, que elas nos conhecem de verdade, nossas intenções, nossas atitudes, e aí a gente não consegue segurar a máscara por muito tempo. Então eu queria compartilhar com os irmãos esse texto e dizer para vocês que Deus quer muito mais, não é sempre, né, uma atitude nossa que vai nos conduzir a esse rótulo. Queria trazer um texto que eu lembrei para vocês, está em Ezequiel, capítulo 16, o versículo é 49. Olha que interessante. A gente sempre, eu pelo menos, né, sempre ouvi a questão de Sodoma, sempre achei que Deus estava querendo exterminar aquilo dali por causa da sua promiscuidade, por causa da sua prostituição. E olha o que o texto de Ezequiel está nos dizendo. Capítulo 16, versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Tua irmã aqui está se referindo a Samaria. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Gente, isso é muito forte, porque está falando que o fato da gente não assistir as pessoas, não somente as que passam necessidade, eu quero deixar um entendimento mais amplo, mas o texto está dizendo que a cidade de Sodoma, ela vivia em prosperidade, e prosperidade nós podemos entender que é ausência de necessidade, não necessariamente ter muito dinheiro, muita riqueza, porque graças a Deus a pandemia está aí, já está no 2º ano, e pelos relatos que eu ouço, graças a Deus a fome, a necessidade não chegou na casa de nenhum dos que estão aqui presentes, de nenhum dessa igreja, até porque tem esse movimento que a igreja assiste quem porventura esteja passando por um momento de dificuldade. Então é muito grave isso, porque não é uma escolha nossa, é uma obrigação. E você nem sempre necessariamente assiste essas pessoas que passam por necessidade de alimento somente com pão, somente com alimento. Elas precisam disso também, mas elas precisam ver Deus em nós, nas nossas atitudes, no caminhar junto. Gente, dá atenção, dá tempo. Não sei para vocês, para mim é mais difícil do que dar dinheiro. Dinheiro resolve o problema na hora. Tem? Não tem. Tem. Aqui, resolvo. A gente tem um trabalho social sério lá no CSU, e eu fico olhando a atitude daquelas mulheres que estão lá, que ela é uma delas, voluntária, e eu fico assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Você para ouvir uma pessoa que não sabe tirar identidade. A pessoa não tem acesso à internet. Gente, tem um número muito grande de pessoas que, assim, a gente acha que nem mora em Itaguaí. A gente acha que não existe. O tempo todo, sendo atendida, para o que tem que fazer, tem que atender. É uma pessoa que quer uma atenção. 5 minutos de sua atenção. Não precisa necessariamente orar. Se tiver oportunidade, amém. Mas ouça a história daquela pessoa. Eu gosto. Onde que eu estou? Para um menino no sinal. Quantos você tem? Aí ele conta a história. Ontem eu estava lá em Copacabana. Aí tinha um menino eu sei que ele tem 9 anos, que eu fiquei conversando com ele. Veio no sinal para vender bala. Eu falei, como é que é seu nome? Onde você mora? Aí ele mora lá na comunidade do Vagão. Eu falei, meu Deus, lá em Realengo, é longe. E aí, conversando com aquele rapaz, com aquela criança, até porque eu tenho um filho da cidade. E eu
quero sempre fazer um paralelo para ele entender como é a vida aqui fora, como as famílias passam por necessidade, passam por dificuldade de sobreviver. Era uma criança que era aproximadamente 7 horas da noite, estava longe de casa. Então, eu fico o tempo todo, eu estou dando alguns exemplos de como nós podemos exercer, né, uma bondade. Na época que eu estava no seminário, isso já tem muito tempo, tinha um irmão lá que ele falou sobre isso, eu nunca mais esqueci. Ele falou que parava no sinal, vindo do trabalho para casa, e toda vez se apresentava aquela pessoa pedindo a ele alguma coisa. Aí ele dava, tinha dia que não dava, não tinha, dava. E ele falou que, teve um dia que ele estava chegando no sinal, a pessoa se apresentou a ele, e aí ele com Deus, esse cara de novo? Aí ele mesmo falou, né? Era um senhor, irmão Leonardo. Aí ele falou assim, que Deus falou com ele naquele momento: você está reclamando? Não tem problema, se você quiser eu troco você de lugar com ele. Ele naquele momento entendeu aquela chamada, porque às vezes a gente precisa desse saculejo para a gente entender que Deus não nos dá nada que é para nós usarmos para nós mesmos ou para os nossos familiares. A pastora falou sobre isso no domingo e é algo que eu tenho na minha mente. Seria para mim, tá, irmãos, uma mediocridade muito grande eu nascer, crescer, constituir família, trabalhar, ir para a igreja, morrer e amém. Não, Deus não fez a gente só para viver um ciclo, como foi dito aqui. Deus quer muito mais de nós. E às vezes, irmãos, uma atitude nossa muda todo um cenário. Eu dei o exemplo aqui, eu até chamo ele de aliado da Kelane. A Kelane não só fez isso, ela acompanhou ele, ela pagou o Uber para levar ele para o centro de recuperação, ela ligou para o pastor, pediu para o pastor, dá trabalho, e está até hoje, tá, gente? Liga, tem que dar dinheiro para vir no médico, e ela me catuca aí, que atendeu o rapaz aí, eu falei, amém. E a gente vai aprendendo assim, sendo confrontado. Porque se deixar por nós mesmos, a gente vai... Eu não sei vocês, mas eu quero, né? Eu já trabalho tanto, né? Eu quero descansar. Eu tenho direitos. Sim, nós temos sim. Mas Jesus está voltando e Ele quer ver trabalhadores ali, fazendo a obra, cumprindo o seu ID, atendendo, amando. Amor é uma atitude. Eu digo que eu amo, mas amo a Deus, né? Jesus até nos exortou sobre isso. Não sei se foi Jesus, sinceramente, mas você fala que ama a Deus, mas tu não ama o teu irmão que está do teu lado? Como é que você diz que me ama? Está desconectado isso aí. E eu queria também compartilhar com os irmãos. Estava domingo conversando sobre isso. Mateus 25, 31. Olha que interessante. Está falando sobre o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, né, nos últimos tempos, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Olha o que Deus vai usar para fazer essa medição, para medir isso. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, meu Deus, e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me hospedaste. Eu estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? 39, 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo
Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, o texto está dizendo sobre o grande julgamento, que nós vamos ser medidos por essas atitudes nossas que nós estamos compartilhando e temos a oportunidade de nos superar todos os dias. Todo dia tem desafio. Você sai de casa, não tem aquele teu vizinho que fica lá tomando conta de todo mundo? Dê um bom dia para ele, um sorriso. Se ele continuar bicudo, você continua fazendo. Porque tem aquela frase que é bem verdade, né? Que a gentileza, ela gera gentileza. Normalmente, quando você tem uma atitude gentil ou cortês, dificilmente a pessoa te responde contrariamente. Dificilmente. Então, nós temos todos os dias uma oportunidade de estar nos preparando, carimbando o nosso passaporte, para que no dia do julgamento a gente não seja cobrado por falta daquilo que Deus tem depositado em nossas mãos. Temos inúmeras referências às parábolas dos dons. Deus dá algo para a gente e aquilo é uma responsabilidade que você precisa, né? Então, se hoje nós não estamos na condição de receber, nós precisamos doar. Não só dinheiro, não só recurso, mas o nosso tempo, o nosso viver, que possa estar influenciando pessoas a viver esse Deus. Porque, inevitavelmente, as pessoas vão querer saber que Deus é esse que serve pessoas, que serve outras pessoas. A gente precisa deixar de ser influenciado pela televisão. A gente precisa ter esse filtro, senão a gente só vai estar julgando e repetindo aquilo. A gente tem um campo missionário amplo, disponível para nós todos os dias. A gente tem uma comunidade aqui atrás que se chama São Campelo, muitos conhecem como Sem Terra. Existem jovens ali morrendo no tráfico de drogas. Não quero colocá-los como vítima da sociedade, mas ele talvez não teve a unidade familiar que nós tivemos. Talvez ele não teve a oportunidade que nós tivemos, que nós proporcionamos para os nossos filhos. Porque só julgar a gente cai lá naquilo que Paulo está exortando as igrejas com essa carta aos Gálatas. Nós precisamos participar de alguma maneira. Jacarezinho, notícia o tempo todo, morreu, 28, todo mundo bandido, sim. Provavelmente, ou certamente, né? Foi anunciado que tinha passagem. Mas a questão que a gente estava conversando não é agora. Agora ele é bandido, 20 anos, está lá morrendo, 22 anos. Mas há 10 anos atrás ele tinha 12, ele era uma criança. E o que os cristãos estavam fazendo que não estava atendendo alguma daquelas crianças com escola bíblica, com EBF, com compartilhar, com viver perto? Porque julgar é muito fácil, irmãos. Tudo bandido. Talvez não seria 28, talvez seria 27, talvez seria 26. Se uma daquelas crianças tivesse tido a oportunidade que muitos de nós tivemos ao longo de toda a nossa vida, mesma vida que nós proporcionamos aos nossos filhos. Então eu queria compartilhar com os irmãos isso. É uma mensagem reflexiva. É aquilo que eu entendo, que Deus tem falado comigo, aquilo que eu me esforço para viver. Às vezes eu dou uma escorregada, vou lá para o versículo 19, 20. Mas, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Porque o que foi
lido aqui foi que não é atitude nossa. A gente depende do Espírito. Então, se a gente não estiver vivendo uma vida de imersão, de santidade, buscando, a gente vai ser mais um que vai passar por atitudes e não vai amar o próximo com atitudes. Essa mensagem que eu queria estar compartilhando com os irmãos. Deus tem me impulsionado todo o tempo para quebrar essas atitudes que eu, como humano, tenho o tempo todo, porque ainda dá tempo. Tem uma mensagem, Mateus, se não me engano é 14:24, que diz que a palavra de Deus será pregada, o evangelho será pregado por toda a nação e virá o fim. Então só não veio o fim ainda porque talvez aquela pessoa ou aquele círculo de amizade que só você consegue alcançar ainda não viu Jesus em nós, ainda não aceitou Jesus, e Deus quer usar cada um no seu bairro. Se você mora naquele bairro, se você trabalha naquela empresa, é porque Deus tem algo para você nesse tempo, nesse dia que se chama hoje, nesses ambientes. E aí a gente toma de posse aquela mensagem que a gente pisa e a planta dos nossos pés torna um lugar santo, porque nós somos santos do Senhor. Nós podemos viver isso todos os dias, mas nós precisamos entender que a nossa vida cristã é como se fosse um eletrocardiograma, né? Que faz assim, sobe, desce. E nesses momentos difíceis a gente precisa estar ligado com Jesus, porque a gente vai saber tomar a atitude certa, a gente vai saber qual o caminho tomar. A gente não vai ficar preso a uma religião, a um legalismo que nos afasta de Jesus, que nos afasta de viver na integralidade aquilo que Deus tem nos impulsionado, tem nos chamado. Deus tem dado muito talento para tantas pessoas aqui nessa igreja, que esses talentos, esses dons possam ser multiplicados, a gente possa entender que não é para nós somente. Eu sempre estou orando com meus filhos, pelos meus filhos, e eu peço a Deus, Senhor, que eles se tornem servos do Senhor. Se eles quiserem ser médicos, que eles sejam médicos servos, que eles possam ter sim a sua remuneração de maneira digna, pelo trabalho, pelo estudo que ele vai percorrer, mas que ele possa ter um coração, né, de servo, missionário. Nós vivemos na cidade, então a gente precisa entender que a gente tem um papel na cidade de Itaguaí. Aqui é a nossa terra prometida. Deus nos colocou aqui, não foi em vão. Meu pai conheceu minha mãe em estado tal e você acabou nascendo aqui. Não, tem um propósito nisso tudo. E é essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Que a gente pode e deve avançar naquilo que Deus nos direciona. Estou feliz de estar aqui nessa igreja que está vivendo, né, algo novo, uma fase nova. E eu quero viver com os irmãos a plenitude que Deus quer que nós vivamos, porque isso faz todo sentido para nós cristãos. E Ele possa voltar, Ele possa estar vindo lá de cima e falar assim, meus filhos estão se esforçando, eles estão vivendo aquilo que eu tenho direcionado. Então é essa mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos. Queria fazer uma oração. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que nós temos vivido. Eu aprendi, Senhor, que o púlpito de uma igreja deve ser o rito de uma passagem, a gente deve falar daquilo que nós vivemos. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, traduz isso tudo para o teu povo, aquilo que eu falei de mim, aquilo que eu falei em demasia, que eles possam fazer o filtro, mas que eles possam, Senhor, absorver aquilo que o Senhor disse hoje nessa igreja, nesse local. O Senhor quer mais de nós. Nós queremos, Senhor, nos colocar, Senhor, à tua disposição. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos estar atentos, porque o Senhor todos os dias
tem falado, o Senhor tem nos dado livramento, e que nós não possamos, Senhor, ser uma geração que não passe, Senhor, o bastão para a geração seguinte de maneira qualquer. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, passar, Senhor, tudo aquilo que nós temos aprendido no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa voltar e nos encontrar, Senhor, como foi dito aqui no livro de Mateus, com as ações que o Senhor espera que nós possamos tomar. Nós entendemos a responsabilidade que é ser filhos, ser chamados servos do Senhor, ser chamado de cristão é uma grande responsabilidade, porque nós precisamos ser semelhantes, nós precisamos espelhar Cristo nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, que nos tornemos menos religiosos, Senhor, e mais, Senhor, cheio do Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, alcançar vidas que ainda encontram-se perdidas. Existem, Senhor, núcleos familiares, existem pessoas que elas estão esperando por nós. Cada um aqui tem um raio de atuação, tem um local a manifestar, Senhor, o teu propósito na vida de cada um, e que nós possamos entender, Senhor, que viver uma vida com o Senhor é uma vida integral. O Senhor está presente em todos os momentos. E nós queremos, em nome de Jesus, viver na plenitude aquilo que o Senhor tem nos convocado. Assim eu oro, coloca essa igreja nas tuas mãos. Em nome de Jesus.